não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Que as ideias movem o mundo, o que é uma bobagem tão grande quanto você dizer que o dinheiro move o mundo, ou o sexo move o mundo, ou qualquer outra coisa move o mundo. Mas, quando você diz que as ideias são a força histórica, isso é um engano terrível. Uma ideia por si não tem força nenhuma. Veja, quando você lê um livro, o seu vizinho aprende alguma coisa? Não, é só você. Portanto, você tem ali uma comunicação direta entre um autor e um leitor, entre uma mente humana e outra mente humana. Portanto, não é a ideia que tem o poder, mas o indivíduo que teve a ideia, que colocou em circulação, esse tem o poder, ainda que, no caso do poder intelectual, seja, vamos dizer, um poder quase impessoal e anônimo e de longuíssimo prazo, de modo que o indivíduo alcança os resultados que ele desejava só depois de morto. Mas ainda assim são seres humanos que estão agindo, quer dizer, as ideias são um dos instrumentos da ação humana, e elas não têm força por si mesmas. Dizer que as ideias movem o mundo é tipo do pensamento metonímico, quer dizer, você está tomando o instrumento pelo autor da ação. Enquanto é apenas uma figura de linguagem, tudo bem. Você pode sempre dizer, bom, as ideias movem o mundo, o marxismo, o cristianismo, etc, etc. Mas é um pensamento metonímico. E o pensamento metonímico, quando é exercido sem a consciência de que ele é apenas metonímia, vai levar certamente a resultados absolutamente desastrosos, como, por exemplo, você fazer uma política toda voltada para combater algumas ideias. Você já viu alguma ideia ser eleito presidente da República? Alguma ideia implantar uma ditadura? Não, tem que ser indivíduos humanos. Então, a luta política é eminentemente uma luta contra pessoas. Você pode derrubar integralmente uma ideia e o poder que a representa continuar absolutamente intacto. Quer dizer, em termos de crítica econômica, por exemplo, o marxismo está morto desde 1920. E 1920 era apenas 3 anos depois da Revolução Russa. E a Revolução ainda durou 6 décadas depois. Certo? Então, também isto leva, vamos dizer, a uma tremenda dispersão, por motivos até mais complexos que vão se tornar mais claros daqui a pouco. Mas eu queria partir de uma ideia que foi abordada levemente nas aulas que eu dei sobre o Kant, de filosofia. Então você lerá a seguinte frase: não podemos voltar à fase pré-crítica, quer dizer, fase anterior ao Kant. Isso é como se a obra do Kant marcasse uma fronteira nítida entre o que está superado e o que ainda é atual, que ainda pode ser aproveitado. Quer dizer, essa coisa é tão repetida que, evidentemente, já virou um chavão, e toda ideia que se incorpora num chavão, ela se torna estúpida. Isto, se já não fosse desde o começo, sendo precisamente esse o motivo pelo qual ela se acomoda tão bem num chavão. E não podemos voltar à frase pré-crítica, é um deles. A conquista principal, suposta conquista principal do Kant aí, teria sido que ele descobriu que sujeito e objeto não podem ser concebidos separadamente. Qual a importância que isso tinha? Até então, se acreditava que você estava na verdade quando você apreendesse, vamos dizer, a essência, a substância de, vamos dizer, um objeto real. Quer dizer, quando você capta o que o objeto é, o ser do objeto, então você está na verdade. Tá certo? Mas, diz o Kant, o objeto só existe se ele for objeto para um sujeito. Ele, considerado em si mesmo, ele é impensável. Então, em parte, essa frase não diz absolutamente nada, porque isto é o mesmo que dizer que
eu nada percebo quando não estou percebendo nada. Foi apenas isso que ele disse. Quer dizer, se eu estou vendo um gato, não é isso? O gato só existe para mim porque eu o percebi. Se eu não o percebesse, ele não existiria para mim. Sendo absolutamente inócuo nessa perspectiva, você perguntar se quando você não percebe o gato, ele ainda existe. Tá certo? Então, na perspectiva do Kant, é o conhecimento que se torna uma condição para a existência, e não a existência uma condição para o conhecimento. Isto também, a meu ver, isso é puro pensamento metonímico. Por quê? Quando eu percebo o gato, eu sofro uma modificação neuronal, por assim dizer. Eu tenho uma informação que eu adquiri. O gato não é absolutamente afetado por isto. Ele pode vir a ser afetado, e ser percebido por um ser humano, coloca um objeto dentro do mundo humano, por assim dizer, e o sujeita, portanto, à ação humana. Mas esta é uma modificação apenas potencial. Não é isso? Então, por exemplo, se o sujeito está lá caçando o urso, ele vê o urso. Bom, antes dele ver o urso, ele não pode matar o urso, sem sombra de dúvida. Então, o urso ser visto o modifica potencialmente. Quer dizer, ele pode ser acertado pelo caçador. Mas o caçador já é afetado imediatamente, já é alterado imediatamente, porque ele viu o urso e ele não pode desver. Tá certo? Então, isso quer dizer que a relação do sujeito-objeto não é uma correlação tão, como é que se diz, rígida como Kant viu. Ela não é, os dois entes não estão no mesmo nível. Em segundo lugar, você dizer que você não pode conceber um objeto fora da percepção que você tem, por um lado é um truísmo, quer dizer, eu só vejo aquilo que eu vejo, e aquilo que eu não vi, eu não vi. Aquilo que eu não vi não foi visto. Por outro lado é um truísmo. Mas, por outro lado, é um verdadeiro absurdo, porque equivale a confundir a visão da coisa com a visão da ideia da coisa. Uma coisa é eu perceber um gato, outra coisa é eu perceber a minha percepção de um gato. E essa distinção, na perspectiva kantiana, se torna muito difícil de fazer, porque, no fim das contas, tudo o que você percebe é apenas o que está compatível com o seu aparato, com a forma do seu aparato de percepção. Então, é como se fosse uma projeção. Kant não diz que essas coisas externas não existem, ele não é idiota. Tá certo? E ele também, na prática, ele não confunde a coisa com a ideia da coisa. Mas, isso é a mesma coisa que dizer que ele não acompanha o seu erro até o fim. Se eu não posso conceber uma coisa independentemente da percepção que eu tenho dela, então eu não posso distinguir entre a coisa e a sua percepção, que é uma distinção que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, mesmo pessoas idiotas percebem a diferença entre você, né, entre um gato e a visão que você tem de um gato. Mesmo porque nós somos dotados de dois olhos e não de um só. Essa é uma observação tão simples que Kant nunca fez. Então, eu olho o gato com este olho, ele parece de um jeito, eu olho com esse, ele parece do outro. Pronto, está dada a diferença entre o objeto e a sua percepção. E isso é absolutamente invencível. Quer dizer, se eu tenho dois canais de percepção pelo qual eu aprendo um mesmo objeto e sei que ele é o mesmo nas duas percepções, a distinção entre objeto e percepção está dada. Então, como dizer que não posso conceber o objeto independentemente do sujeito? Eu digo, não só posso, mas eu tenho que fazer isso, não há outra maneira. Se nós não fizéssemos isso o tempo todo, nós estaremos o tempo todo vivendo numa atmosfera que é constituída apenas dos nossos próprios pensamentos e nós não teríamos como agir sobre os objetos, teríamos que agir apenas sobre os nossos pensamentos. Isso, evidentemente, não funciona. Porém, a ideia do Kant naquela hora pareceu tão engenhosa, porque esse é o que ele chamou de revolução copernicana, que ele inverteu, né? Ele colocou o sujeito no topo e o objeto embaixo, quer dizer, o objeto depende do sujeito. Isso foi considerado uma coisa tão importante que modificou para sempre o pensamento dos filósofos e o mundo das ciências humanas de modo geral. Aconteceu que se a visão do objeto depende sempre do sujeito, então nunca podemos falar do objeto em si. Nada sabemos do objeto em si, da coisa em si. Só sabemos daquilo que o nosso quadro de percepção apreendeu. Isso quer dizer que o critério da verdade não pode ser mais a coincidência entre o seu pensamento e o objeto, porque no fim das contas só há pensamentos. Então, o critério da realidade, o critério da verdade, deixa de ser o mundo real e passa a ser a comunidade humana
que apreende esse mundo real. Portanto, não há mais critério objetivo de conhecimento. Existe apenas um critério de validade que é feito dentro da comunidade humana. Isso quer dizer, o juiz da verdade não é mais a realidade dos fatos. O juiz da verdade é uma comunidade de sábios. É o consenso da comunidade de sábios. Vocês imaginam agora as tremendas consequências históricas que esta ideia aparentemente tão distante de toda a cogitação política, do fenômeno do poder, etc., acabou tendo. Tá certo? Então, se não há mais critério objetivo diretamente obtido da realidade, e se tudo depende, vamos dizer, de um acordo, de um consenso entre a comunidade de sábios, isso quer dizer que nenhum ser humano pensante tem autoridade para se opor à comunidade dos sábios, porque ela é o critério final. Não existe uma realidade ao qual você possa apelar fora da comunidade dos sábios. E esta é a situação na qual nós vivemos há quase 200 anos. Então, muito bem. Qual é precisamente a autoridade da comunidade dos sábios? Se você pegar todas as ciências existentes, cada uma tem uma autoridade limitada no seu próprio terreno, tá certo? Mesmo assim, tem ali muito de convencional, muito de puramente consensual, que não pretende sequer ser real, pretende apenas ser adequado. Tá certo? Agora, se você pegar as ciências no seu conjunto, elas são uma mixórdia de pontos de vista, vamos dizer, incomparáveis, totalmente díspares. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, você pega assim, a ciência da economia, a ciência da química, quais são exatamente as relações? Onde termina o universo econômico, onde começa o universo químico. Isto é impossível de decidir com os critérios da economia ou com os critérios da química. E não há uma terceira ciência que possa estabelecer essa ciência, embora haja sérias tentativas de criar uma epistemologia científica. Mas, na verdade, os problemas epistemológicos continuam sendo tratados numa base filosófica e não científica. Então, quer dizer, no máximo, haveria uma filosofia que articulasse essas várias, tá certo? Então, acontece que a filosofia por si não tem nenhuma validade científica, nem mesmo perante a própria comunidade científica. Ela é apenas uma teoria que o sujeito fez e que pode ser verdade, pode não ser, pode ser útil para despertar novas ideias, mas ela nunca será uma verdade que possa ser imposta publicamente. Então eu digo, bom, de onde vem a autoridade da ciência? Se ela própria não pode se unificar e se compor como um discurso hierárquico, desde os primeiros princípios até as últimas consequências, ou seja, se não existe a famosa teoria geral que unifica tudo, então, como é que uma entidade múltipla e inconexa pode exercer autoridade? Isso é absolutamente impossível. Então, isso é como uma assembleia que nunca chegasse a acordo nenhum. Se a Assembleia não chegar a acordo nenhum, ela não baixa decreto nenhum, portanto ela não deu ordem nenhuma e não vai ser obedecida. Então, da onde vem a autoridade pública da ciência? Vem do seguinte. Você já deve ter ouvido falar, muitas vezes, aqueles que leem livros liberais, leem sites liberais, ou conservadores, etc., já deve ter ouvido 1000 vezes a expressão precisamos enxugar o Estado. Isso é outro chavão. Olha, quando você quer buscar uma imbecilidade, é só você procurar um chavão sempre repetido, porque só um pensamento imbecil pode se condensar num chavão e continuar sendo repetido. O chavão serve para as pessoas não precisarem pensar. O chavão desperta reações emocionais imediatas que vão diretamente das palavras para o sentimento, sem passar pelo objeto do qual você está falando. Então, o chavão ele se substitui ao objeto para que você não precise pensar nele. Pensar no objeto é sempre difícil, porque nós só pensamos através de signos. Tá certo? E nós não temos jeito de pensar uma coisa diretamente. Nós a transformamos num signo e pensamos nela. Então, sempre estamos pensando de maneira indireta. Pensar diretamente na realidade é uma coisa extremamente difícil, porque você tem que criar os signos. Então, as pessoas pensam somente com os signos, sem apelar às coisas. Ou seja, pensam com signos que já vêm prontos na linguagem pública. Então, eu já até tive essa conversa com alguns liberais. Tá? Vamos enxugar o Estado. Muito bem. Quem enxuga o Estado? O próprio Estado.
Por exemplo, você quer privatizar, tem aqui um monte de departamentos que estão só dando prejuízo, nós vamos privatizar, vamos vender. Quem vai vender? Quem pode vender os bens do Estado, senão o próprio Estado? Na hora que ele vende para particulares, ele cria uma rede de parcerias com particulares. E de maneira informal e agora quase invisível, insensível, espalha a sua autoridade até os últimos confins da vida social. Foi isso que aconteceu no Brasil no período do FHC, desde o FHC até agora. Privatizou. Quanto mais privatizava, mais aumentava a autoridade do Estado. Mesmo porque você privatizando, você descarregando o Estado de certas tarefas que só estão dando prejuízo, que são muitas trabalhosas, ele conserva os seus recursos para ele poder conquistar novas áreas. Tanto que este período das privatizações é também o período no qual o Estado começa a se meter cada vez mais na vida privada dos cidadãos e até na linguagem. Isso não acontecia antes. Então, quando o Brasil estava repleto de estatais, o governo tinha cuidado das estatais, elas estavam dando prejuízo para todo canto. Agora vendeu as estatais, o que nós vamos fazer com o dinheiro que sobrou? Vamos fazer programas sociais, programas educacionais, etc. Assim por diante. Então, enxugar o Estado é uma expressão que não quer dizer nada. Você não pode se livrar de um Estado opressor e avassalador enxugando o Estado. Isto é impossível. E, no entanto, acho que quem usou a expressão como metáfora foi o Roberto Campos, em primeiro lugar. Só que ele sabia o que estava falando. A partir daí, a fórmula se condensou no chavão e começa a ser repetida por pessoas que não pararam para pensar nisso aí. O Roberto Campos estava perfeitamente consciente disso, de que quem enxuga o Estado é o próprio Estado e, portanto, este é um processo muito complexo e perigoso até. Então, por que as pessoas falam tanto em enxugar o Estado? Porque elas têm uma consciência de que o problema básico do Brasil é que o Estado é sempre a única força agente. O Brasil teve Estado antes de ter a população. Quando chegou o governador-geral Mendes Sá, ele trouxe um ministro da Justiça, que era o ouvidor-geral, e o ministro da Fazenda, que era o provedor-geral. E já tinha um governo, então. Só que não tinha população, só tinha macaco, tatu-bola, então, mas já tinha o Estado feito. Não é isso? Mais tarde, vamos dizer, com uma população que era composta de 50% de escravos, portanto não eram cidadãos, chega o Dom João VI e monta o aparato administrativo do Brasil, antecipando-se à sociedade. Então, o Estado sempre esteve à frente de todos os empreendimentos no Brasil. Como é que o Brasil se industrializou? O Brasil se industrializou porque um economista chamado Roberto Simons, ele leu o livro do Mikhail Manuilescu, economista romeno, sobre o protecionismo, e ficou entusiasmado com o livro e levou o livro para o Getúlio Vargas e disse: precisamos fazer leis protecionistas. Daí fez leis protecionistas para criar a indústria nacional. Então a indústria nacional é filhote do governo. Tá certo? Então o Estado é sempre o agente. E a sociedade civil vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais inerme. Pior ainda, cada vez que se faz uma revolução ou golpe de Estado, é sempre na mesma base. Quer dizer, é um grupo que quer concentrar todo o poder nas suas mãos para reformar o Estado à sua maneira, tá certo? E dominar toda a sociedade civil em volta. Foi assim na independência, foi assim na República, foi assim na Revolução de 30, foi assim em 1964 e foi assim na ascensão do PT. Então isso quer dizer que essas sucessivas revoluções que prometem libertar o povo brasileiro, elas não podem libertar, porque elas estão fortalecendo o opressor. Quer dizer, o mecanismo opressor muda de mãos, mas na hora que ele muda de mãos ele já cresce imediatamente. Você não vai poder comparar, por exemplo, o Estado brasileiro da antiga República com aquilo que o Estado se transformou depois da Revolução de 30 e, sobretudo, depois do Estado Novo de 1937. Quer dizer, comparado com a ditadura Vargas, o Estado da República Velha era uma mãe. Ele, na verdade, não tinha poder nenhum, coitadinho. Simplesmente se limitava a repartir os bens entre meia dúzia de famílias, mas não estava oprimindo ninguém, não estava pondo ninguém na cadeia. Quando veio o Getúlio Vargas, ele pôs um bocado de gente na cadeia, manda matar, etc, etc. Coisa que o Estado não podia fazer antes. Então, do mesmo modo, quando cai o Império, a República que vem, ela já começa como ditadura. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma conferência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era o antigo Congresso Nacional, o edifício do Congresso Nacional. E atrás de mim tinha um imenso quadro do Marechal Floriano Peixoto.
né? E digo, olha que legal, quer dizer, a sede do Congresso tem um quadro comemorativo do primeiro sujeito que fechou o Congresso. Né? Quer dizer, uma situação absolutamente cômica, mas era assim. Então, a República já veio como ditadura, a Revolução de 30 virou ditadura, 64 virou ditadura, o PT virou ditadura. É sempre assim, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas não entendem a verdadeira natureza do Estado. Acreditam que o Estado é apenas uma entidade que se mantém pelo poder material, né? Pelo poder de polícia, pelo controle da economia, etc, etc. Não entender a verdadeira natureza do Estado. Para entendê-la, você tem que recuar 200 anos e ver o que Hegel escreveu a respeito do Estado, que foi o sujeito que mais entendeu o Estado no mundo. Hegel dizia o seguinte: o Estado é a máxima criação da inteligência humana ao longo de toda a história. Isso é verdade. O ser humano inventou alguma coisa maior, mais complexa, e mais racionalizada do que o Estado? Nunca. Então, peraí, você não está discutindo com um idiota qualquer, com um grandão bobo que só tem o poder porque está com um porrete na mão. Não é assim. O Estado, ele tem, vamos dizer, a superioridade do domínio da razão, porque ele é a incorporação máxima da razão. Tanto ele é a incorporação máxima da razão, que se você pegar o conjunto das ciências existentes, que por sua vez também pretendem ser encarnações da razão, você verá que, como não existe uma ciência unificada, não existe nem pode existir, nunca existirá uma ciência unificada, quer dizer, uma teoria geral de tudo. Isso quer dizer que o mundo da ciência não é unificado na esfera teórica ou intelectual. Ele só é unificado por via administrativa e burocrática.